Bom, gente, vamos falar aqui de outra polêmica que a gente discutiu rapidamente ontem aqui, que é a tal portaria, né, que estão chamando de portaria do trabalho escravo. E ontem eu comentei rapidamente com vocês que a abordagem tem sido muito feia. Muito feia. É uma abordagem que está totalmente alinhada, por exemplo, com a abordagem da pastoral da terra, que é claramente alinhada com esses movimentos aí de terra, né? Essa turma ligada a PT, PSOL, essa gente toda. E estão vendendo uma história que não é a história real. Estão vendendo gato por lebre. E o Fernando Henrique Cardoso, que eu não sei se fez isso comprando a história que estão vendendo, ou se está agindo até de má fé, acabou usando as redes sociais para fazer uma declaração. Nessa quarta-feira, ele criticou a portaria do Ministério do Trabalho, naquela decisão de mudar as regras aí do combate ao trabalho escravo, e o FHC diz que a medida é desastrosa. Na página do Facebook dele, ele escreveu o seguinte, abre aspas, considera um retrocesso inaceitável a portaria do Ministério do Trabalho que limita a caracterização do trabalho escravo à existência de cárcere privado. Com isso, se desfiguram os avanços democráticos que haviam sido conseguidos desde 1995, quando uma comissão do próprio Ministério, ouvindo as vozes e ações da sociedade, se pôs a fiscalizar ativamente a situação de superexploração da força de trabalho equivalentes à escravidão, fecha aspas. Além do FHC, a turma da esquerda está fazendo mau barulho em cima disso. Os fiscais do Ministério do Trabalho, que atuam diretamente nessa área ligada ao campo, em 17 estados do país, resolveram cruzar os braços. A gente não quer mais. E eu conversei com setores ligados ao campo, que, obviamente, estão bastante, mais do que chateados, né? Estão soltando fogo pelas ventas, como eu disse ontem, porque, na verdade, não é absolutamente nada disso. Não é nada disso. Tá tudo errado, estão vendendo uma coisa que não existe. Isso não existe. O que aconteceu foi simplesmente deixar as regras mais claras e impedir, por exemplo, que questões ideológicas signifiquem uma multa danada em cima do produtor rural, que é quem coloca a comida na mesa do brasileiro, né? E que ele entre numa lista negra, de escravocrata, o homem que está escravizando, tá? Eu tenho exemplos aqui, inclusive, olha, tem um produtor rural que me disse o seguinte, olha, eu vou dar só um exemplo, né? A lei do menor aprendiz. Chegou um fiscal na minha empresa, uma outra empresa dele, ele também é produtor rural. E o fiscal disse, você tem que colocar 15% de menor aprendiz nessa empresa, agora. E ele falou, mas como? Se 90% dos meus funcionários são serventes de obra, não tem menor aprendiz de servente de obra. Coloca a criança para carregar tijolo. Não tem. A lei proíbe. Então tem umas coisas que são completamente malucas. O patrão vai lá e negocia com o funcionário. Olha, meu filho, você vai da fazenda, né? Da fazenda, da pequena propriedade. Não, você vai almoçar em casa, né? Ou vocês vão se juntar e vão almoçar na casa aqui, né? De um dos funcionários da fazenda. Não pode. Tem que ter um refeitório assim, assado. Foi acordado entre patrão e empregado e nada tem a ver com trabalho escravo. Então, do mesmo jeito que empresário é demonizado nesse Brasil, o produtor rural de verdade, que é quem cuida do meio ambiente, produtor rural precisa do meio ambiente, minha gente. Senão, não produz. Quem cuida de verdade, quem protege, mata, é o produtor rural responsável. Então, quem cuida do meio ambiente, quem produz comida, o Brasil é o celeiro do mundo. Graças a quem? Aos produtores rurais. Eles estão sendo demonizados por conta dessa história toda, porque colocaram a pecha em cima dos produtores, que foram os produtores que foram lá e pediram para o Michel Temer. O governo simplesmente fez o que tinha que ter feito.